Em muitas civilizações, você vai ver que a experiência que os seres humanos têm da totalidade ilimitada do real, quer dizer, eles sabem que estão, você sabe que existe dentro do universo. O universo você pode concebê-lo como infinito ou como ilimitado, mas você sabe que está dentro dele. Quando você o concebe como uma totalidade finita, você concebe que tem algo para adiante dele, como no modelo medieval, onde além das esferas das estrelas fixas, você tinha a esfera dos anjos, e você ia subindo até chegar no trono divino, que talvez era infinito, né? Você verá que durante milênios, essa experiência de estar dentro do universo se traduzia sob a forma de narrativas míticas, ou seja, a realidade do universo era expressa como se fosse uma história. E a história, naturalmente, se passa entre seres humanos ou seres que têm atributos humanos, como deuses, anjos, demônios, etc., fadas, duendes, etc., etc. Né? Todos agem como seres humanos, quer dizer, eles têm uma decisão própria, eles fazem escolhas, eles têm preferências, né? Eles não são totalmente previsíveis, eles podem mudar de ideia, eles se transformam. E esta narrativa, essas formas narrativas, elas mostravam a totalidade do real como sendo eminentemente uma realidade humana. Claro que dentro dessa realidade havia coisas. Por exemplo, quando havia guerras, eles usavam armas, eles moravam, ou com guerra ou sem guerra, moravam em casa, comiam alguma coisa, etc. Havia todas as coisas, mas essas coisas estavam integradas dentro de uma moldura geral que era eminentemente humana. Se você pegar a mitologia grega, então qual é, vamos dizer, o segredo último do universo? O segredo último são os conflitos entre os deuses que têm, vamos dizer, várias consequências, entre as quais a criação desse universo, onde vivem os seres humanos, a criação dos próprios seres humanos e o destino de todos os seres humanos sobre a Terra. Ou seja, a explicação última do universo era uma narrativa, e esta narrativa continha eminentemente ações que nós podemos dizer humanas. Isso foi assim em todas as civilizações durante muitos milênios. Foi na Grécia que os camaradas decidiram tentar buscar um outro tipo, vamos dizer, de expressão da realidade última, que se cristalizasse não numa narrativa, mas em afirmações sobre o ser. Então, você passou da narrativa, que era, evidentemente, toda narrativa é no passado, você passou do passado, tempo passado, para o tempo presente. Mas não o presente temporal, e sim o presente eterno, o presente perpétuo. Né? Quando Parmênides diz o ser é e o ser não é, não faz sentido você perguntar quando foi isso. Né? Então, ele está buscando expressar não uma narrativa, mas aquilo que há de constante dentro da própria narrativa, constante e imutável dentro da própria narrativa. É claro que isso foi uma revolução do pensamento. Ninguém havia tentado isto antes. Né? Quer dizer, em vez de você expressar o segredo do universo mediante uma narrativa mítica, você vai expressá-lo em fórmulas metafísicas que dirão o que é permanente e imutável. Ou seja, não é o acontecer, é o contrário do acontecer. Né? Aquilo que é, não acontece. O acontecer começa e termina, e para. Agora, o ser não cessa nunca. Então, o que eles estavam querendo dizer é que por trás da história, das histórias, das narrativas, existia uma realidade mais permanente, que transcendia, então, vamos ver, o espaço e o tempo. Muito bem. Com o decurso do tempo, passado alguns milênios, essas várias fórmulas metafísicas acabaram entrando em conflito. Um dizia que era de um jeito, outro dizia que era do outro. E não foi possível nenhum consenso. Então, por volta, entre o século XVI e o século XVIII, houve uma outra mutação, no qual já não se tenta expressar em fórmulas permanentes a estrutura inteira da realidade, mas apenas uma parte dela, que é a chamada natureza física.
Note bem, que exista uma natureza física totalmente distinta da realidade humana e que possa ser descrita nos seus próprios termos, sem referência ao ser humano que a habita, é uma coisa que nunca foi provada. Ou seja, a natureza é uma totalidade independente, separada da realidade humana. Todas as narrativas humanas, isso é, todos os acontecimentos humanos que se deram dentro da natureza, são indiferentes a essa natureza e não tem nada a ver com ela. E de modo que a natureza pode ser descrita, por assim dizer, como uma coisa. Não há nenhuma prova de que isso seja assim. Quando, 4 séculos mais tarde, a física quântica descobre que a atividade mental humana afeta o comportamento das partículas subatômicas, então é evidente que este mito da natureza como uma coisa totalmente separada, fechada em si mesma, uma identidade própria, não funciona. Cientificamente não funciona. No entanto, ele é ainda o nosso quadro de referência. Todos nós que fomos educados na cultura moderna acreditamos que nós vivemos dentro de uma imensa coisa chamada natureza ou universo. E que dentro desta coisa acontece coisas a seres humanos. Existe o nascimento, o desenvolvimento e morte das nações, dos estados, das civilizações, existem os vários dramas individuais, etc. Mas tudo isso não afeta em nada a estrutura básica da coisa. Ora, o que é uma coisa? Uma coisa é uma realidade que pode ser facilmente reduzida a alguma fórmula, expressando a sua índole repetitiva. Por exemplo, a forma de uma substância química. Uma vez dada, aquela substância química não será alterada por nada. Ou, vamos dizer, um tipo de mineral qualquer. Então, logo você descobriu a estrutura de um mineral, você sabe que ele será eternamente daquele jeito. E a natureza dessas coisas pode, então, ser expressa mediante fórmulas. Idealmente, fórmulas matemáticas. Quando não consegue chegar com perfeita matematização, eles não perdem a esperança. Então, o ideal do cientista que estuda a coisa chamada natureza ou universo é chegar a uma descrição perfeitamente estática e fechada desta coisa. De tal modo que ele tenha o total controle intelectual da coisa. Ora, as coisas, faz parte da natureza das coisas estarem sob o domínio dos seres humanos. Não é isso? Então, isso quer dizer que a apreensão da fórmula constante e repetitiva da coisa permite o controle intelectual que prepara, por sua vez, o advento do controle tecnológico sobre a coisa. Não é isso? Então, por exemplo, se você chegou, como recentemente se chegou, vamos dizer, a uma descrição mais ou menos completa das espécies animais existentes, você pode passar a fazer experimentos para cruzar espécies animais e gerar novos seres. Então, aí você passou do mero controle intelectual para o controle tecnológico, né? De modo que você possa fazer cabritos, bois e vacas em laboratório, criar outras espécies. Então, é próprio da coisa estar sob o domínio do ser humano. A coisa se oferece ao ser humano com uma constância admirável para o ser humano ter o tempo de, ao longo dos milênios, compreender perfeitamente a estrutura e as leis de funcionamento daquela coisa, de modo que ela não apresente surpresa para ele. Claro que quando se trata de coisas tão grandes quanto o próprio planeta Terra, fica difícil você ter um controle, até mesmo intelectual. Né? Você vê aqui, até hoje, ninguém consegue prever um terremoto com mais de 10 minutos de antecedência. Então o controle é muito precário, mas o ideal é isso. A Terra, o planeta Terra é uma coisa, como uma simples pedra é uma coisa, e teoricamente nada impede que nós cheguemos ao controle intelectual total do que se passa na Terra. Então, por exemplo, hoje tem, vamos dizer, um investimento maciço em controle do clima. Então, quer dizer, aí a Terra é vista também como uma coisa que, portanto, está aí oferecida para que nós a dominemos primeiro intelectualmente e depois tecnologicamente. Então, a natureza da coisa é ser estável, repetitiva, redutível a fórmulas e estar constantemente oferecida ao controle. Ora, de uns 4 séculos a esta parte, junto, vamos dizer, com o desvio do foco de atenção, da realidade como um todo para esta parte chamada natureza, veio também sutilmente a tendência a acreditar que a totalidade da realidade tem a natureza de uma coisa, e não a natureza de uma história humana.
Isso quer dizer que a ideia de que a ciência pode chegar a uma explicação global da realidade supõe que a realidade como um todo é uma coisa. Então, nenhum cientista pensaria, hoje em dia, em tentar apreender a natureza inteira da realidade sob a forma de uma história humana, de um mito, por exemplo, né? Ora, qual é a prova de que a totalidade do real tem a estrutura de uma coisa e não a estrutura de uma existência humana? Não existe nenhuma prova disso. Nada. Zero, 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 zero. Mais recentemente, o estudo sobre as narrativas míticas chegou à conclusão de que o mito é o quadro supremo de todo pensamento humano, inclusive o pensamento científico. Ou seja, o pensamento mítico não pode ser superado, porque não existe nenhum mais amplo. Quando você vê, por exemplo, o que a ciência pode fazer em matéria de explicação total da realidade? Ela pode explicar, ou acha que pode explicar, a origem da matéria. Mas como eu já expliquei para vocês aulas atrás, se houve uma origem da matéria, é porque houve forças causais capazes de produzi-la. E essas forças não podem ter sido um nada. Então isso quer dizer que se houve a origem da matéria bilhões de anos atrás, é porque antes da origem da matéria havia forças de duração infinitamente maior do que todo o universo material que já estavam lá, presentes. E essas forças não são um nada. Isso quer dizer que a pergunta pela origem do ser não pode ser compreendida em termos científicos. O que só pode ser compreendido em termos científicos, aquilo que é abrangido pelos métodos das mesmas ciências. O máximo de amplitude que a ciência pode alcançar é a origem da matéria. Se você perguntar, mas de onde vieram as forças? Aí já abre-se um abismo imensurável. E esse abismo imensurável, onde se desenrola a história das forças anteriores ao advento da própria matéria e do universo onde vivemos, é precisamente o mundo mitológico. Então, quando você abre a Bíblia e diz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Eu digo, epa, peraí. Mas se ele não estava nem no céu nem na terra, que ele criou, isso quer dizer que a existência dele é anterior ao céu e à terra e abrange o céu e a terra. O mundo da origem do ser só é acessível ao pensamento mitológico. E o pensamento mitológico conta tudo sob a forma de uma narrativa de fatos que se sucederam, não entre coisas, não foi assim um átomo de X coisa que misturou com um átomo de outra coisa, não foi isso. Eram ações entre forças perfeitamente conscientes de si mesmas. Forças dotadas de identidade, de liberdade de ação, de capacidade de escolha, como, por exemplo, se conta a rebelião dos anjos. Quer dizer que se os anjos se rebelaram contra Deus, é porque eles tinham a capacidade de escolha. E, portanto, não eram coisas, não agiam como coisas, mas como gente. Então, esta concepção antropomórfica do universo jamais pode ser superada porque ela abrange e contém a concepção coisomórfica do universo. Ou seja, a explicação do universo como coisa pressupõe uma explicação anterior, que não pode ser nem sequer pensada nos mesmos termos da explicação de um universo de coisas, de um universo coisa. Quando nós lemos esses clássicos da filosofia que eu indiquei para vocês, vocês vão ver que todos eles levam em conta o mundo da narrativa mítica anteriormente a qualquer pergunta que eles possam fazer sobre o universo atualmente existente. Todos eles. Não tem um que ignore isso. E não tem um que pretenda transcender isso. Isso quer dizer que, ainda hoje, a narrativa mítica é a forma mais extrema e mais abrangente de explicação da realidade que nós temos. Você veja,
Quando você lê essas narrativas de pessoas que estiveram clinicamente mortas, elas vão a uma outra dimensão de realidade e voltam contando alguma coisa. O que elas voltam contando é a resposta para as nossas perguntas. Mas a resposta não toma a forma de uma fórmula científica. Jamais. Toma a forma do quê? De uma narrativa. Narrativa do encontro com, vamos dizer, a explicação final. Mas a explicação final, o que é? São pessoas, e não coisas, e não fórmulas. Então, é claro que nenhuma investigação filosófica ou nenhuma teoria científica nos leva a este ponto de conhecimento da estrutura última da realidade. O indivíduo que esteve do lado de lá, que transpôs o portal da morte e nos conta o que ele agora sabe, é evidente que ele sabe muito mais coisas do que os que nunca estiveram lá. Ele está muito mais próximo de uma resposta final do que qualquer ser humano vivente que não tenha tido essa experiência e que tenha passado toda a sua existência dentro deste campo reduzido da nossa experiência terrestre atual. Então é o caso de você perguntar, peraí, mas e se a estrutura última da realidade não fora de uma coisa, mas fora de uma história, de uma narrativa? E se esta narrativa não possa ser explicada por nada, porque ela é a explicação final? Não há nenhuma prova de que as coisas não são assim, e há uma série de indícios de que são precisamente assim. Ou seja, todo o esforço humano de reduzir a realidade a fórmulas, seja metafísicas, ou seja científicas, tá certo? Falha, porque a estrutura última da realidade não é a de uma coisa. Não é sequer, vamos dizer, a de leis. Você diz, mas e as leis divinas, as leis eternas, etc, etc. Ora, Deus transcende as suas próprias leis. A história de Deus é anterior à história dessas leis. Mesmo porque Ele fez essas leis para este universo e para os seres que vivem dentro dele. E Ele nem está limitado às fronteiras deste universo e nem tampouco está limitado pelas leis que Ele mesmo impôs aos seres que aqui dentro vivem. Esta teoria da natureza narrativa da realidade, ela por si mesma, ela basta para explicar por que a atividade mental mais constante e mais disseminada do universo é contar histórias. Quer dizer, se você tomar toda a atividade explicativa a que o ser humano se dedicou, ela é nada em comparação com a dimensão da atividade narrativa. Note bem que a própria ciência da natureza, a maior aproximação que ela consegue de uma explicação última é também uma narrativa. A narrativa do Big Bang. O Big Bang é algo que aconteceu uma vez só. Não pode ser compreendido, portanto, como uma constante, mas só pode ser narrado. Você vê aqui, a civilização moderna, ela criou esta ilusão de que nós vivemos dentro de uma coisa, e não dentro de uma narrativa, não dentro de uma história. E esta visão, não há absolutamente nada que a aprove. E, ao contrário, existem fortes sugestões de que a outra visão, quer dizer, a visão do universo da totalidade, como uma narrativa, é muito mais viável. E é porque a estrutura da realidade é de uma narrativa que uma das principais ocupações humanas é inventar alguma narrativa que lhes pareça conter a explicação dos fatores fundamentais da sua vida. E essa narrativa, vamos dizer, ela não se... Essas várias narrativas, por exemplo, que esses 4 grupos aqui, por exemplo, inventam, ela não precisa corresponder com uma realidade exterior. Porque o indivíduo, quando
ele perde o fio da meada da verdadeira narrativa universal na qual ele está envolvido, nada lhe sobra se não inventar uma narrativa substitutiva e passar a viver dentro dela. Essa narrativa é falsa, mas ela tem a mesma estrutura da narrativa universal. Tem um começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim tem mais força explicativa do que qualquer teoria científica. Então, quer dizer, esses grupos eles inventam as suas mitologias pessoais, mitologias grupais, porque na pior das hipóteses, quer dizer, a mais falsa das narrativas será uma narrativa. E, nesse sentido, coincide com a própria estrutura da realidade, simbolicamente. Quer dizer, ela simboliza a realidade. Então, a única diferença é o seguinte: a narrativa da realidade foi escrita por Deus e as outras foram escritas por nós. Então, quer dizer, só existem duas maneiras, vamos dizer, de você se relacionar com a narrativa divina. Ou você reconhece que você está dentro dela e que você não sabe a história inteira, e que qualquer narrativa que você invente só vale na medida em que se encaixar dentro da narrativa divina, ou que abrir para ela. Portanto, você sabe que a sua narrativa é somente um símbolo de uma outra narrativa que a transcende infinitamente, ou você acredita na sua própria narrativa e entra dentro dela. Todas as narrativas seriam válidas se elas tivessem essa abertura, se elas soubessem que elas não são realidades no sentido literal. Lembre-se aquela frase de Santo Tomás de Aquino, que nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas. Portanto, tudo que existe no mundo faz parte da narrativa divina. É um capítulo, um parágrafo, uma vírgula da narrativa divina, mas está lá. E essa narrativa continua sendo contada. Então quer dizer que aí nós podemos usar a distinção que foi feita pelo Northrop Frye. Existem mitos e existem fábulas. O mito é apenas um símbolo autoconsciente da narrativa divina. Uma fábula é uma história que acredita em si mesma. Ela pode funcionar enquanto símbolo também, na medida em que ela contenha a consciência da sua própria limitação e do seu caráter simbólico. Mas quando ela se pretende ser uma verdade literal, aí ela se torna falsa no mesmo. Por exemplo, a história da luta de classes. Bom, como um mito, ela pode funcionar. Vamos dizer, a luta entre os ricos e os pobres pode simbolizar a luta entre os anjos e os demônios, e entre os santos e os danados, e assim por diante. Portanto, ela pode se integrar na narrativa divina como símbolo. Mas se você acreditar que ela é literalmente a verdade, ela se torna falsa no mesmo instante. Do mesmo modo, a narrativa do Big Bang. O Big Bang pode ser uma imagem mais ou menos adequada da criação do mundo ex nihilo. O mundo foi criado do nada, mas não por um nada. Do nada quer dizer que não havia uma matéria antes, mas havia a força de criar a matéria. Nesse sentido, o Big Bang pode ser aceito como verdadeiro ou como falso, indiferentemente, desde que ele é um símbolo, e como todo símbolo, ele é verdadeiro em alguns sentidos e falso em outros. Quer dizer, a necessidade humana das narrativas é determinada pela própria estrutura da realidade. Mas, vamos dizer, quando a percepção da totalidade como narrativa desaparece, então é claro que surge uma profusão de fábulas. Fábulas literárias, científicas, cinematográficas, sociológicas, históricas, etc, etc, etc. Onde o ser humano, o indivíduo humano, ou o grupo humano, acredita que ele é o narrador. Quando ele não é, ele é um personagem. Quando o indivíduo, por exemplo, o romancista, ele sai ele não está dentro da sua própria história. Ele está fora e mais ou menos ele controla aquele conjunto. Então, como se fosse um pequeno demiurgo. Se ele sabe que ao fazer isto ele está apenas prolongando a narrativa divina e imitando-a microcosmicamente, então está dentro da realidade. Mas se ele acreditar realmente na sua própria história, você dirá que ele está maluco. Agora, por que você diz que o romancista está maluco quando ele faz isso e você não diz que o cientista está maluco quando faz exatamente a mesma coisa? O romancista sabe que a sua narrativa é um símbolo. Mas o homem do Big Bang, será que sabe? Não, ele acredita que aquilo é literalmente verdade. E pelo simples fato de acreditar isso, você vê que ele está fora da realidade. Está fora porque, se você concebe, vamos dizer, a criação da matéria como o extremo limite da realidade,
Ao mesmo tempo em que você está afirmando a existência de forças anteriores à criação da matéria, você fez uma teoria autocontraditória. Você está dizendo, tudo começou aqui, porque antes havia isso e mais isso e mais isso. Eu digo, então, como tudo começou aqui? Outros são tão cretinos que confundem o começo absoluto com o advento da vida na Terra. Se você faz a eles uma pergunta, a famosa pergunta de Leibniz, por que existe o ser e não antes o nada? Eles respondem como o Dr. Richard Dawkins. Talvez tenham sido extraterrestres que trouxeram a vida à Terra. Eu digo sim, e de onde vieram os antes? Eles eram uns nadas que vieram pilotando discos voadores compostos de nada. Né? No mínimo tinham que ser compostos de antimatéria, na mais evanescente das hipóteses. Então isso quer dizer que quando o indivíduo acredita nessas narrativas científicas, ele está se colocando radicalmente fora da estrutura da realidade. Mas ao mesmo tempo ele não pode sair dela realmente. Então ele só sai dentro da sua própria narrativa e é claro que ele não confia nela totalmente. Ninguém pode confiar nisso totalmente e daí a necessidade de afirmar e reafirmar e impor a todo mundo de modo que a sua fábula se transforme na vida alheia e determine a vida alheia. Esta é a origem das ideologias totalitárias. Todas elas têm origem científica. São fábulas que desejam se impor como realidade. E esta também, vamos dizer, muito mais remotamente, é a origem dessas pequenas mitologias grupais que você observa num país periférico, né? Um lugar que não tem importância nenhuma. Eu quis explicar isso, vamos dizer, como também uma espécie de prólogo às leituras filosóficas. Nenhum filósofo que se preza leva a sua própria filosofia a sério até o fim. Ele sabe que aquilo é simbólico. Porque se ele pretender que aquilo é a própria estrutura, então naturalmente ele se colocou fora da estrutura e a abrangeu intelectualmente. Então ele é o demiurgo agora. E se o sujeito fizer isso, ele não é mais um filósofo, ele é um maluco. Né? Então, você vai ver que os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, sempre sabem que estão trabalhando dentro de uma estrutura mítica que eles mesmos não compreendem, mas que os abrange. Né? E que é, vamos dizer, a própria história da totalidade da qual eles fazem parte.